Eu armei pro meu namorado ir preso porque eu queria ficar um pouco solteira, um tempo solteira, mas eu me arrependi. Nós dois juntos já passamos por muitas coisas, porque a gente tá nesse relacionamento faz um bom tempo. Tanto que antes de acontecer isso, a gente já morou junto 2 vezes. Só que no decorrer do tempo, o nosso relacionamento foi desgastando, foi ficando cansativo. Eram muitas brigas, humilhações, já tinha se perdido o pilar principal do relacionamento, que é o respeito. Eu não respeitava ele mais, ele não me respeitava. Só que mesmo com esse relacionamento super tóxico, eu não sei o que acontecia, que a gente não conseguia ficar longe um do outro. Parecia que uma dependência emocional, só que dos dois. Eu tinha dependência nele e ele em mim. E eu me cansei de tudo isso. E eu cheguei nele, falei que eu queria terminar. Joguei jogo limpo. Acho que nessa parte eu fui muito correta. Eu joguei jogo limpo, falei que eu queria terminar. E ele não aceitou. E ele começou a me perseguir. Onde eu ia, ele ia. Ele me ligava de manhã, de noite, de tarde, de madrugada. O tempo inteiro correndo atrás de mim, me sufocando. E nessas, algumas vezes eu acabava cedendo e ficando com ele, porque eu ainda tinha eu queria terminar aquele relacionamento, mas a dependência tava ali instalada, sabe? Eu armei pro meu namorado ir preso porque eu queria ficar um tempo solteira, mas eu me arrependi. Parte 2. Até que um dia, eu tava cedendo pra ele, né? Até que um dia a gente foi num rolê e eu me apaixonei por uma pessoa. E foi aí que eu tentei ainda terminar. Eu precisava me ver livre daquilo. E ele novamente não deixou. Ele achava que eu era posse dele, que eu não tinha direito de entrar e sair de um relacionamento. Só que aí nem eu me entendo, tá? Porque algumas vezes foi ele que quis terminar comigo e eu também não aceitava. Então, dois tóxicos, um competindo com o outro quem era mais tóxico. E daí ele não aceitou, né, o término. E aí eu pensei, eu preciso dar um jeito de ficar solteira, porque esse cara não vai me dar paz. E eu, na minha cabeça, né, pensando alguma forma de me livrar dele pra ficar com o tal outro cara lá. E até que uma noite eu sonhei que ele tinha sido preso. Só que quando eu soube da notícia que ele tinha sido preso, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, isso no sonho, tá? E sabe aquele tipo de sonho que você acorda pensando e você passa o dia inteiro pensando naquele sonho? Esse foi o tipo de sonho. Eu pensei o dia inteiro. E foi aí que eu comecei a pensar nessa possibilidade. Só que eu tinha medo, porque eu não queria que ele ficasse muito tempo preso, eu só queria um ar. Eu armei pro meu namorado ir preso pra eu ficar um tempo solteira, mas eu me arrependi. Parte 3. E aí eu fiquei ali, né, matutando como eu poderia fazer pra ele ficar preso, mas não ficar muito tempo, porque eu não queria que ele ficasse muito tempo. Eu só queria ter tempo de, né, respirar. E claro que além de respirar, eu queria ficar com outras pessoas, né, inclusive com aquele cara que eu tinha me apaixonado. E eu conversei com uma amiga sobre isso e ela me deu uma ideia. E eu aceitei essa ideia dessa minha amiga. Eis que um belo dia eu fui num rolê e eu não sei como, gente, eu não sei como ele descobria. Mas assim, eu chegava no rolê, passava alguns minutos, ele chegava. E nesse não foi diferente. Eu cheguei lá sozinha, falei, hoje eu vou curtir, ter paz. E ele chegou lá. E ele já chegou fazendo o escândalo, me puxando, querendo que eu fosse pro carro dele. E a ideia da minha amiga era colocar um simulacro nas coisas dele e denunciar. Então eu andava com esse negócio pra cima e pra baixo. E nesse dia foi a oportunidade perfeita. Ele querendo me puxar pro carro, eu cedi, fui pro carro e coloquei embaixo do banco dele. Depois que eu fiz isso, eu comecei a gritar com ele, comecei a fazer o auê, uma briga mesmo, e ele não suportava que gritasse com ele. Nisso, eu tirei ele do sério total, e ele veio por cima de mim. Só que daí chamaram a polícia. Eu armei pro meu namorado ir preso pra eu ficar um tempinho solteira, mas eu me arrependi. Parte 4 e final. E aí a gente tava lá brigando naquela discussão, ele veio por cima de mim e daí chamaram a polícia. Fomos nós dois pra delegacia, mas antes disso, eles revistaram o carro do meu namorado, pediram a carta dele e daí acharam o negócio embaixo do banco. Ele foi preso, só que como ele era réu primário, ele ficou apenas 3 meses.
E nesse tempo eu curti tudo que eu não tinha curtido a minha vida inteira. Depois eu soube que ele tinha saído da cadeia e me bateu muita saudade dele. Saudade a ponto de fazer eu, super orgulhosa, ir atrás dele. E eu voltei com ele. Só que hoje o nosso relacionamento é bem diferente. O que me incomoda é dormir do lado dele, almoçar junto com ele, conversar com ele e ele não saber que ele ficou os 3 meses preso por algo que eu armei pra ele. Eu me arrependo muito disso, só que eu não posso contar isso pra ele. E como no dia foi um alvoroço total, eu tenho certeza, senão ele não voltaria comigo. Eu tenho certeza que nunca se passou pela cabeça dele que isso foi armação minha. Mas eu me arrependo, mas não posso contar pra ele.